Olá, meu nome é Patrícia, eu sou pediatra e médica de adolescentes aqui do Hospital das Clínicas do FMG e hoje a nossa conversa é sobre racismo, num recorte muito específico, o genocídio dos adolescentes negros no município de Belo Horizonte, que é o tema de estudo de uma das componentes do nosso grupo de trabalho. Contextualizando um pouco o tema, quando a gente pensa do que morrem os nossos jovens no Brasil, é principalmente pelas causas externas, que são aquelas possíveis de serem evitadas, como as injúrias não intencionais, conhecidas como acidentes, e a violência. O mapa da violência de 2015 traz dados de 2013, em que as causas externas foram responsáveis por mais da metade do total de mortes dessa faixa etária, de 1 a 19 anos de idade. Quando a gente observa esses dados de perto, vemos que dentre as causas externas, os homicídios se destacam, que é essa linha em preto. E o que puxa esses dados do conjunto de causas externas para cima é a faixa etária de 16 e 17 anos. Infelizmente, o Brasil é um dos 5 países com os maiores índices de homicídio de adolescentes no mundo. Agora, esse cenário ele fica muito pior se a gente observar os números absolutos. O número de homicídios de adolescentes do sexo masculino no Brasil, segundo o Unicef, é maior, inclusive, de países que são afetados por conflitos como Síria e Iraque. Essa tendência sempre crescente ao aumento, tanto dos números quanto das taxas de homicídio, são observadas desde 1980. E essa tendência ela é incentivada ainda mais pela tolerância, aceitação, tanto da opinião pública quanto das instituições que deveriam ser responsáveis pela defesa desses adolescentes. O Atlas da Violência de 2019 traz dados que mostram que quase 60% do total de óbitos de pessoas do sexo masculino entre 15 e 19 anos aconteceu pelos homicídios. Quase 36 mil jovens foram assassinados no Brasil. Esse número ele representa uma taxa de quase 70 homicídios para cada 100 mil jovens no país. É uma taxa recorde nos últimos 10 anos. E nessa última década, essa taxa ela aumentou a 37,5%. E quem são esses jovens que são assassinados tão precocemente? Os estudos mostram que são principalmente jovens do sexo masculino, pobres, negros, com baixa escolaridade que morrem por armas de fogo. Então nós estamos falando principalmente de homicídios entre adolescentes brasileiros negros, pobres, periféricos. O Atlas da Violência de 2019 mostra que em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio foram indivíduos negros. A taxa foi de 43,1 em 100 mil negros, ao passo que a taxa de não negros foi de 16. Ou seja, proporcionalmente, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio, nós temos aproximadamente 3 negros mortos. Aqui nessa figura a gente vê a taxa de homicídio de negros em azul e não negros em laranja, mostrando a distância das taxas. E houve uma piora na desigualdade de letalidade racial no Brasil, principalmente nessa década de 2007 e 2017. A Unicef reforça esses dados. As vítimas de homicídio são, em sua maioria, meninos negros que vivem nas periferias dos grandes centros, estão fora das escolas e vêm de famílias com baixo poder aquisitivo. Os negros têm 3 vezes maior chance de serem mortos por homicídio que os não negros. E essa juventude perdida é um problema de todos. E esses dados, eles não refletem apenas estados do Norte e do Nordeste. O estudo feito por Rejane Ferreira dos Reis, intitulado Genocídio dos Adolescentes Negros no município de Belo Horizonte, Quem Importa?, mostra dados muito semelhantes aos nacionais. O objetivo desse estudo foi demonstrar, por meio da análise de homicídios, o impacto das desigualdades étnico-raciais como uma das múltiplas faces da violência na população de adolescentes que residem em Belo Horizonte. Como resultados, vemos que as causas externas são responsáveis pela maior parte dos óbitos nessa faixa etária, 74%, e dentre as causas externas, os homicídios, correspondendo a 73% das mortes por causas externas. Aqui, a evolução das taxas de mortalidade por homicídios em adolescentes
em vermelho e da população geral em azul. E exceto em um ponto, as taxas de homicídios em adolescentes são sempre superiores da população geral. E aqui em Belo Horizonte, principalmente dos adolescentes do sexo masculino, como mostram os dados nacionais. Essa figura mostra a distribuição proporcional dos óbitos por homicídios por raça, cor, na população de 10 a 19 anos de Belo Horizonte de 2000 a 2014, e em vermelho podemos ver a proporção de óbitos por homicídios em negros em relação aos não negros da outra cor, numa desproporção incrível, muito maior proporção entre os negros. As taxas de homicídio da população de adolescentes de negros e não negros de 2010 vai apresentar um risco relativo de 3,5. E um dado impressionante é que nós temos mais de 120 mil anos potenciais de vida perdidos pelas mortes prematuras desses adolescentes negros. Se alguém achou estranha essa expressão genocídio no título da pesquisa, pode ver pela definição de genocídio da ONU que se enquadra perfeitamente. É o que nós vivemos, tanto aqui em Belo Horizonte como no Brasil, um extermínio desses adolescentes negros. E concluindo, os números eles são alarmantes, crescentes, nós convivemos com uma epidemia de indiferença. Os adolescentes e jovens assassinados, eles têm sexo, cor, classe social, endereço, eles são do sexo masculino, são negros, são pobres e moram na periferia. As mortes por homicídio são a ponta do iceberg de violências. Nós temos uma violência silenciosa que persegue esses adolescentes nos seus dias. Nós temos uma morte simbólica que alcança esses adolescentes antes das armas de fogo. Isso é um problema de todos nós. Todos nós participamos disso, seja com a nossa indiferença, seja com as nossas práticas que segregam. É preciso que a gente tenha uma crítica em relação a qual é o olhar que a gente lança sobre esses adolescentes, qual que é a perspectiva de futuro que a gente oferece. Essas mortes, elas têm valor, essas vidas têm valor, e essa juventude perdida é um problema de todos. Quem importa, quais vidas importam? Todas as vidas importam, e é preciso que nós todos nos impliquemos com isso. Obrigada.